Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à hora que a gente sempre traz um tema relacionado com o exercício do cidadão. Cidadania o que é? É o respeito ao cidadão, é o respeito que o Estado, é o respeito que se deve se dar à qualidade de cidadão das pessoas, né? Que é o que nós não temos, né? E nós temos, a semana toda a gente viu nos Estados Unidos, né, a passeatas, nunca houve tanta movimentação, nunca houve tanto movimento quanto aquele momento em que houve aquele movimento dos direitos civis dos negros lá em 1964, né? E olha bem, são 11 dias já de movimento total da população nos Estados Unidos se mobilizando e todo dia enfrentando, demonstrando uma reação, né? Exigindo uma situação diferenciada das autoridades para combater exatamente o que? O racismo, né? E o que é isso, né? Racismo é quando você discrimina as pessoas pela cor, né? E com a morte lá do negro George Floyd, né? As marchas contra o racismo nos Estados Unidos pegaram as maiores cidades e também no mundo, né? Então tu veja bem que isso aí é uma coisa que o racismo ele é uma coisa que tem nos Estados Unidos e tem aqui no Brasil, né? Só que no Brasil a pessoa diz, não, aqui não tem, né? Aqui é muito tranquilo, aqui não se tem essa situação, né? E é só a gente, para quem não é negro, né? Para quem não é negro não existe essa situação realmente, mas para quem é negro no Brasil sabe o quanto que o negro é discriminado, o quanto que um filho de negro não tem as mesmas condições, não tem as mesmas oportunidades que um filho de branco, tá? E eu não tenho aqui os percentuais, mas os percentuais de negros, por exemplo, onde eu tenho conhecimento, no Supremo Tribunal Federal só teve 2 negros, no STJ só teve 1 em 200 que já passaram por lá, né? Negra, então nem pensar, né? Então por ali você vai já para dizer assim que as oportunidades não são as mesmas. Os negros são a maioria no Brasil, é a maior população, são 53% da população é negra, sabia? Olha bem. E não tem acesso à educação, não tem acesso às condições de educação, de saúde, né? Os negros são os que mais sofrem discriminação social, de acesso às condições para fazer elevar a sua condição social de prosperidade, tá? Então isso que está acontecendo nos Estados Unidos, ele é sim um movimento em prol da cidadania, ou seja, o respeito ao cidadão independente da sua cor, independente da sua condição, de alguma situação de ser estrangeiro ou alguma outra questão que seja motivo de discriminação. A nossa Constituição não permite a discriminação. E no Brasil, sempre quando ocorre um fato assim, ele não é enquadrado como racismo, ele é enquadrado como injúria, né? Injúria racista, que não é nem crime, é uma contravenção penal, que tem baixo poder de inibir as condições que ocorrem, né? As condições diárias que ocorrem, tá? Então é isso aí, cidadania tem a ver com isso, isso é o nosso momento aqui cultural aqui de trazer questões que afetem a cidadania das pessoas, os direitos das pessoas. E já vou começar aqui com um tema a gente vai ver muita coisa do FGTS respondendo perguntas que as pessoas me enviaram, mas eu vou começar com uma coisa que terminou essa semana, uma decisão do tema 709, né? Do tema 709 no STJ. E esse recurso que foi julgado lá no Supremo Tribunal Federal, ele vai afetar de forma contundente
todos os vigilantes que trabalham, que se aposentaram com aposentadoria especial e continuam trabalhando. Não são poucos, não. Vigilante que se aposentou na condição de aposentadoria especial e continua trabalhando, o que acontece com esse julgamento desse tema 709? O que era esse tema 709 para você entender? Né? Ele é um tema, ele é o Supremo, eu não lembro, foi em outubro de 2006. Olha bem, esse negócio está correndo desde 2006 e em 2012 chegou lá no Supremo Tribunal Federal. E os caras estão julgando isso depois de 8 anos. É muita coisa, né? Ou seja, chegou lá em 2012 e os caras foram julgar agora, depois de 8 anos, e vai afetar um monte de gente. Vai ser uma situação muito grave. Por quê? Você já vai entender por que isso. Só deixa eu te contar. Esse processo era de uma enfermeira que fez um recurso para ela se aposentou como especial por insalubridade. Então, a enfermeira se aposenta com 25 anos, a enfermeira, né, profissional de saúde, se aposenta com 25 anos de trabalho por causa da exposição a agente insalubre. E o que acontece? Tem o artigo 57 da Lei 8.213, e ela proíbe que o aposentado especial permaneça ou retorne à atividade na área de risco. Ou seja, o que significa isso? Ele tem uma ideia, ele tem um princípio. Qual é o princípio? O princípio é o seguinte: a aposentadoria especial ela já é um tempo menor, exatamente para proteger o trabalhador, para não permanecer na área de risco, para não permanecer exposto ao agente nocivo. Tem uma lógica de proteger a integridade física e a vida da pessoa, né? Só que a Constituição, que é uma lei maior, ela diz que é livre o trabalho, é livre o exercício do trabalho. O trabalho é mais soberano, né? E isso que se esperava que se dissesse que fosse inconstitucional esse dispositivo. E o Supremo julgou, o Supremo foi julgando aí virtualmente, né? Ou seja, eles não se reúnem, né? Cada um vai mandando o seu voto, e isso fez com que esse tema fosse confirmado. Ou seja, os trabalhadores, né, o INSS ganhou de 7-4. O que significa agora? Né? Significa que todos os processos a respeito disso ganharam repercussão geral, porque esse processo estava sendo julgado sobre a justificativa, sobre o cunho de repercussão geral. O que significa o quê? Que essa decisão afeta todos os outros processos e afeta todas as outras situações que estão ocorrendo ou que vão ocorrer. Então, daqui para frente fica valendo isso que eu vou falar aqui. Que fica valendo o quê? Fica valendo o quê? Se você se aposentou, para quem é aposentado na aposentadoria especial, não vai poder continuar trabalhando na mesma condição. Ele pode continuar trabalhando numa condição comum. Então, por exemplo, vigilante aposentado como especial, ele não vai poder trabalhar como vigilante. Ele vai poder trabalhar como numa outra função dentro da empresa que não tenha exposição da sua integridade física e vida. Ou seja, ele não vai poder trabalhar na vigilância, ele vai poder trabalhar no suporte, na área administrativa, né? Numa outra situação que não tenha a função que é a função do vigilante, de impedir e inibir ações criminosas. Agora, pensa no problema disso em relação a médicos, a enfermeiros, nesse momento de Covid, que tem muitos que estão aposentados e continuam trabalhando. E isso vai dar um reflexo terrível, porque essas pessoas vão ter que se afastar, né? Assim, tão logo isso começa a vigorar, porque saiu a decisão agora, daí vai publicar ainda e tal, leva um tempinho. Mas as pessoas vão ter que se afastar, elas vão ter que continuar trabalhando na área comum, né? E não continuar trabalhando na área especial que estavam expostos a agente insalubre, agente nocivo, infecto contagioso, no caso dos profissionais de saúde, ou no caso dos vigilantes, que não vão poder continuar trabalhando na função de impedir e inibir a ação criminosa. E isso vai dar um efeito terrível, vai pegar muita gente, essa decisão que o Supremo deu aqui, mantendo a constitucionalidade da lei, ok? Essa decisão deve ser muito bem avaliada, tá? Caso a caso, tá? Porque tanto o saque tradicional como o saque aniversário, ele tem as suas vantagens e desvantagens. O cara fica muito ali, né?
Então você tem que fazer um planejamento, você tem que ser, não pode ser emocional, você tem que ser racional. Nessas horas você tem que racionalizar, pensar, tá ok? Não agir com a emoção, tá? Então, você não tem dinheiro de reserva, você não tem como sobreviver caso seja demitido. E vou ser bem sincero, Pedrosa, a segurança privada vai ser afetada? É claro que vai, é como eu te falei, as empresas de segurança privada, elas não pararam. É uma atividade essencial. Ok, beleza. Mas isso vai funcionar muito para um órgão público, que não vai ser afetado, para a agência bancária, que é obrigado. Agora, os demais casos, que não são a maioria, agências bancárias e órgãos públicos, eles são assim em torno de 60% do mercado da segurança privada. Então 60% não vai ser afetado, mas os outros 40% vai ser muito afetado. Então 40% do mercado da segurança privada, eu volto a repetir, 60% do mercado da segurança privada ele é composto por um misto do que agências bancárias reduziram muito e estão reduzindo, então é um percentual que vai reduzir. E principalmente agora, nessa época agora, a agência bancária, todo mundo descobriu que pode fazer um monte de coisa home office. Pode fazer usando das plataformas e dos canais digitais. Então, muitos bancos que estavam com o seu projeto de migrar para a era digital, como existe muitos bancos digitais hoje, né? Existe muitos bancos digitais. Existe muito banco digital, não existe o banco físico, não existe uma agência para você. Você faz tudo pelo celular. Você abre a conta, você deposita, você paga, você faz tudo, simplesmente tudo pela questão digital, usando o celular, usando o computador. E os bancos tradicionais, eles estão migrando, eles estão num trabalho muito grande de migrar. E agora eles foram obrigados a acelerar. Você veja que a Caixa, de um momento para outro, ela teve que abrir mais de 40 milhões de contas digitais. Ela teve que usar de recursos e plataformas digitais. Embora as pessoas, aquelas que não tinham como, muitas pessoas que tinham suporte, que tinham assistência, que sofreram ajuda, que tiveram ajuda e tal, o que aconteceu? Com acesso à internet, não precisaram ir na Caixa Econômica. Aquela galera toda que vai para a Caixa Econômica lá, é aquela galera que, cara, o cara está abaixo da linha do Equador, ele não tem o celular, ele não tem acesso à internet, ele não tem a informação. E muita gente ainda ficou de fora. Eu vou ser bem sério, eu que tenho todos os recursos de conhecimento e tal, eu me atrapalho pra caramba para fazer um monte de coisa quando se tem que usar os recursos online da plataforma, né? Então, eu não sou dessa geração, né? Agora, essa geração nova, a geração mais nova aí, essa aí já nasceu dentro da questão, já ele nem conhece o analógico, né? Que a gente fala, analógico é o telefone analógico, não, ele conhece já o celular, né? Então ele já nasceu com o celular na mão, já nasceu com um tablet na mão ali, ele já fica vendo as coisas ali. Ou seja, essa geração é outra. Então o que acontece? Vai diminuir, com certeza vai ser impactado o mercado da segurança privada na questão das agências bancárias. E os contratantes maiores são órgãos públicos. E órgãos públicos também vão ser afetados, porque os estados, os municípios e a União Federal, eles rasparam o tacho, gastaram o que não tinham em medidas, em hospitais, para enfrentar a Covid-19, para enfrentar a questão da saúde, para enfrentar esse estado de calamidade. E também vão ser afetados. E quando o governo é afetado, por mais necessidade que ele tenha, ele vai entrar numa onda de dizer assim, cara, se eu tinha 4, eu vou fazer com 2. Né? O INSS, por exemplo, já se tem aí uma notícia, que uma pauta que, cara, uma coisa que vai ser cortado, né, que vai ser suspenso. O INSS, por exemplo, tá funcionando online. Né? Ele já estava funcionando online antes, ou seja, a agência não vai abrir mais, não vai ter mais aquela agência física, vai ter só o espaço para ir fazer a perícia, que a perícia não tem como. Né? Vai ter que ter um médico, vai ter que ir lá fazer a perícia, e ainda em casos muito específicos. Então, tudo isso vai evoluir, ia acontecer esse fato lá 1 ano, 2 anos para frente ainda. E o que aconteceu com a pandemia? Foi acelerado esse processo. Então, foi desmaterializado muitos processos que agora viraram digitais. Então, tudo se faz e o INSS já estava nesse processo de forma violenta, então agências do INSS vão fechar, vai sobrar vigilante na parada.
né? Tu veja que órgão público, fóruns, né? O poder judiciário contrata pra caramba e ele viu que ele pode fazer muita coisa online, ou seja, reduz a jornada, não vai precisar. Então, tanto o órgão público quanto a agência bancária, que significa 60% do mercado, com certeza eles vão reduzir. Eles vão reduzir. O banco não pode reduzir o número de vigilantes, mas pode reduzir a agência, né? Então, em vez de ter 4 agências, fica com 2. Em vez de ter 3, fica com 1. Porque pensa o quanto que economiza de funcionários, de estrutura, de um monte de coisa. E continua tudo funcionando muito, muito bem. Então, se você, eu diria o seguinte, cara, o vigilante, você pensa bem, você vai enfrentar uma crise econômica, essa crise econômica não vai ser tão rápida quanto a segurança, a saúde pública, ou seja, nós temos uma curva de retorno da saúde pública, mas não temos a curva de retorno da economia. Essa crise econômica, geralmente, a economia para se recuperar, ela leva muito tempo, porque depende de decisões políticas, depende de medidas estruturais, e isso leva tempo. E pior ainda, nós estamos numa crise econômica, vamos entrar numa crise econômica mundial, e muito se fala em recessão. Vários economistas, né, dizem, fazem leitura, eu estou muito acompanhando essas questões, esses comentários, essas análises, né, e se diz que vai ter muita rescisão, vai dar uma recessão. Recessão significa o quê? Que as indústrias vão reduzir a sua capacidade de produção, porque o consumo vai ser afetado. E o consumo vai ser afetado por quê? Porque existe desemprego. A pessoa desempregada, ela não consome, ela sobrevive, mas ela não consome a situação. E entra num circuito. Se não tem consumidor, vai vender menos, a indústria vai produzir menos. É tudo um negócio para menos, né? Menos consumidor, menos vai haver consumo de produtos e a indústria reduz a sua produção. Fica num círculo vicioso para baixo. Então é preciso fomentar a empregabilidade, porque a empregabilidade faz com que haja renda, e tendo renda, há consumo. E havendo consumo, a indústria produz e aí começa a empregar e aí o círculo é para frente. Tá? Esse é um círculo vicioso que funciona na economia. Tá? E o pior é o que acontece é que quando você não tem esse fator, acontece o fator da inflação. Então tudo agrava, né? A inflação é um tempero, é uma pimenta que vai para acabar com tudo isso aí. Porque daí o que acontece? Como não vende, abaixa o preço e as coisas afetam, abaixa os preços, que eu digo, mas abaixa o consumo, abaixa os produtos. Então, não tendo produto, porque não tendo produto vai ter os ingredientes da inflação. Muito bem. Então, eu recomendaria, não faça. Se você não fez, não faça, tá? Agora você vai dizer assim, mas eu tenho uma pequena reserva, tá? Que somado à multa de 40%, consegue me sustentar pelo menos 6 meses até eu conseguir um emprego. Então aí é uma boa opção para você, tá? Se você tem alguma coisa, um outro recurso, uma reserva, uma outra forma, então o saque aniversário é uma boa opção, tá? Tenho pouco tempo de mercado formal e, portanto, um saldo baixo para saque, então é a melhor opção. Se você tem pouco tempo trabalhando, né? Se você tem pouco tempo, você não tem muito fundo. Se você tem pouco fundo, então você daí não vai ter efeito nenhum, né? Então é melhor você ir sacando esse dinheiro no correr dos seus aniversários, tá certo? Então aí é uma boa opção nesse caso aqui, tá? Tá certo? Então, espero que você esteja entendendo que eu estou dando, tá me vindo na cabeça alguns indicativos de o que é melhor, como é melhor fazer, o que é melhor, né, para tu fazer, para fazer essas opções, se eu decido ou não decido a fazer esse saque aniversário, tá legal? Se você tem um saldo razoável, mas não tenho dívida, né? Eu tenho um saldo razoável no FGTS, mas não tenho dívida e nem reserva de emergência. Pensa em gastar essa graninha com no mínimo todos os anos. Não quero investir esse dinheiro no saque aniversário. Aí também tu pode fazer, né? Então você tem um saldo razoável, mas você também não tem dívida de emergência, não tem nada. Então você pode ir sacando, porque quanto maior saldo, maior o saque. Você já vai ver daqui a pouquinho, tá? Eu falei muito do FGTS nessa semana passada, inclusive a minha live foi sobre, a live da quinta-feira foi sobre o FGTS. O pessoal mandou muita pergunta, muita dúvida, que eu vou passar agora a responder algumas dúvidas. Mas antes ainda, deixa eu fechar, né? O tema 709
Se você é vigilante, se você se aposentou, se você é outro trabalhador que não é vigilante, mas está aposentado com uma aposentadoria especial e continua trabalhando na mesma situação, realmente o que vai acontecer agora? Vai ser publicado esse tema 709, depois que publica ainda tem mais um prazo ainda, e vai começar a valer aí, vai levar aí uns 2 meses ainda, eu imagino, 2, 3, agora está tudo muito lento, né? Mas uns 3 meses vai dar um efeito essa decisão. Ou seja, você vai ter que se afastar dessa atividade especial que você realiza para ir para uma atividade comum, né? E se não tiver jeito de fazer esse alocamento, e é difícil, né? É difícil, né? O cara é vigilante, a empresa vai colocar o cara trabalhando aonde? Não tem como. O cara é enfermeiro, é médico, vai trabalhar onde? Porque onde é que você vai botar um médico? Vamos imaginar assim, 25 anos que ele se aposenta, o vigilante é 25 anos, os profissionais da saúde e a segurança privada são 25 anos, são pessoas relativamente novas, tem tudo, muito gás ainda para dar, né? E aí não vão poder continuar. Nesta época de pandemia vai dar um problema que tem muita gente aposentada que continua trabalhando. Por quê? Porque falta profissionais e o pessoal mesmo estando já com uma idade mais avançada permanece trabalhando. Essa decisão ela vai realmente dar um efeito muito grande, inclusive isso foi tema, né, que foi tema da defesa lá do advogado que fez e alegou que nesse momento de pandemia, como tem muitos profissionais da área da saúde trabalhando, porque faltam profissionais, se a decisão fosse no sentido de manter o afastamento das pessoas que trabalham na aposentadoria especial, isso vai causar um problema terrível agora, porque para quem acompanha está observando que estão inclusive antecipando a formatura de médicos porque está faltando médico. Estão antecipando a formatura de técnicos e de enfermeiros porque está faltando. E muitos hospitais aí de campanha não conseguiram fazer funcionar porque botam o equipamento, mas quem que vai lá operar esse equipamento? Então, essa situação realmente vai dar uma consequência, né, terrível. E não se pode culpar o tribunal, o Supremo Tribunal, exatamente porque o Supremo Tribunal é o fiscal da lei. Ele é o fiscal da Constituição. A quem doer, seja lá as consequências, ele tem que aplicar a Constituição, né? Então, espero que ele aplique em outras situações, né? Não só nessa, né? Por exemplo, naquela do saque do FGTS pelo valor de R$ 6.200, né? É bastante claro que já existe uma lei e o decreto dizendo que nos casos de estado de calamidade pública, o valor é 6.220. E não pode vir uma medida provisória dizer que é 1.045. Não pode ter medida provisória quando já existe lei e decreto regulamentando uma situação. Então, o que o presidente tinha que ter feito? O governo tinha que ter feito um decreto alterando o decreto e não uma medida provisória que é um projeto de lei, porque já existe a lei, né? Entenderam como é que é a parada? É uma questão técnica, né? É tudo uma questão técnica, mas é nas questões técnicas que as coisas pegam, né? Existe uma técnica para tudo e na legislação existe isso. E o Supremo, e a Constituição está dizendo isso, e o Supremo vai dizer, olha, a Constituição está dizendo isso, portanto, essa medida provisória ela não tem a validade. Por quê? Porque já tem um decreto regulamentando o FGTS, tá? Então, essa aqui é a questão toda. Mas vamos voltar aqui. Então, fechando esse assunto, vamos aí responder uma pergunta que pega todo mundo, que é o saque aniversário do FGTS, que começou a vigorar agora em 2020, tá? E quem nasceu em junho ainda pode aderir, né? Mas quem nasceu já em maio, quem nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, acabou ali acabou no sábado passado, né? Sábado passado, domingo passado, né? Porque segunda que foi dia 1º. Então, acabou. Acabou o quê? Pode fazer opção ainda? Pode, mas só que daí vai valer só para o ano que vem, só para 2021. Agora, se você nasceu em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro para frente, aí você ainda pode fazer essa opção, tá? Para fazer essa opção aqui para poder fazer o saque aniversário, tá? Como é que funciona o saque? Primeira coisa é a seguinte, vamos ver, vamos entender, vamos lembrar, né? Vamos lembrar como é que funciona o saque aniversário, tá? Como é que funciona, tá? Como é que funciona ele,
tá? Primeira coisa, ver se vale a pena migrar para o saque aniversário. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, vale a pena, tá? Por quê? Por que tem que pensar isso? Porque essa decisão de migrar, tá? Essa decisão de migrar para o saque aniversário, você só poderá, veja bem, você só poderá sair dele novamente depois de 2 anos, tá? A partir de 2 anos, tá certo? A partir de 2 anos. Então, eu fiz a opção pelo saque aniversário agora. Aí eu não gostei da parada. Quando é que eu vou voltar? Eu vou ter que pedir para mim voltar para como era antes e vai levar 2 anos isso. Tá? Então 2 anos tu vai ficar no limbo, tá? Então, então você você tem que pensar muito, tá? Então vamos ver se eu consigo te ajudar. Você está em dúvida agora por pandemia, estamos aqui nessa situação. Todo mundo gosta de, cara, todo mundo tem necessidade para dinheiro, né? Só que você tem que imaginar o seguinte, o FGTS é a tua verba de guerra. É a tua verba de guerra. O FGTS é uma verba de guerra, é a tua reserva técnica para momentos assim que não tem socorro. É aquele assim de vida ou morte. Pensa assim que é a verba de emergência, ou seja, cara, não tem como, eu vou ter que ir ali, tá? Então, obviamente, como é que vale a pena? Então, você tem dinheiro de reserva, de emergência, além de outros investimentos, e você não vai precisar do FGTS para sobreviver em caso de demissão? Por exemplo, esse exemplo. Você tem? Então, o saque aniversário é a melhor opção. Tá? Se você não precisa do saldo, veja bem, você tem dinheiro de reserva, você tem outros, sei lá, você tem outros recursos. Eu não vou precisar do saldo total do FGTS para sobreviver em caso de demissão. Pensa bem. Agora, nós estamos vendo uma situação de aumento crescente do desemprego. Ou seja, é óbvio que, embora a segurança privada não parou, mas quem contrata a segurança privada, que são os tomadores do serviço, eles vão ser afetados, estão sendo afetados e vão ser afetados muito mais ainda. Nós vamos entrar numa crise econômica igual a lá de 2013 para trás. Igual de que nós estávamos vindo. Nós estávamos numa crise ainda com 12 milhões de desempregados. 12,3 milhões de desempregados. Tá? 12,3 milhões de desempregados que nós estávamos, e isso já aumentou 1,2 milhão dali para cá. Então, há uma boa chance do vigilante ser demitido? Sim. Se você pensa bem nisso, tem uma boa chance de você for demitido, então você não faz a opção pelo saque. Você não faz a opção pelo saque aniversário, tá? Por quê? Porque o teu saque rescisão, vamos dizer assim, é melhor, tá? Então, pensa bem no que eu estou te falando, tá? Vou repetir novamente. Se você não tem como sobreviver em caso de demissão que não seja o saque rescisão, ou seja, o que está lá do FGTS, então você você pode fazer, tá? Por quê? Porque se você fazer a opção pelo saque aniversário, se for demitido, você não vai sacar o FGTS. Você vai sacar só a multa de 40% sobre o fundo, sobre o saldo que você tem. Quando a pessoa é demitida, ela recebe, demitida sem justa causa, o empregador paga uma multa de 40%. Você vai receber só esse 40%. Então, se o seu saldo for pequeno, essa multa vai ser pequena. Vai ser só 40%. Aí eu tenho 10 mil de saldo. O que vai acontecer? Você vai sacar só 4 mil. Eu tenho 20 mil, vai sacar só 8 mil. Tá? E o 20 mil vai ficar lá. Compreendeu? Então, você vai dizer para assim, Pedrosa, eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho uma poupança, mas é pequena, e esse dinheiro não seria suficiente para me sustentar, né? Não seria suficiente para me sustentar pelo menos aí por 6 meses. Por que eu estou falando 6 meses? Cara, 6 meses é o padrão aí que as pessoas ficam desempregadas, mas esse tempo pode se prorrogar. Tem pessoas que estão todo esse tempo que eu estou da outra crise e não conseguiram entrar no mercado. Então, mais 6 meses Então, cara, se você tem uma reserva de emergência, mas é pequena, aí vai depender, né? Aí depende depende de nada, né? Eu dizia o seguinte, então fica na tua, né? Você tem uma reserva pequena, mas é pequena ainda,
tá? E não seria suficiente, então você, cara, fica ali quietinho e não faz o saque aniversário, porque a tua reserva de emergência vai estar lá. Você for demitido, você vai lá e saca tudo, tá? E ainda com mais 40%. Você pode dizer assim, eu tenho um saldo razoável nas contas da FGTS, mas nunca consigo juntar dinheiro. Eu tenho dificuldade de sair com o saldo positivo do mês, eu estou trabalhando negativo, tá? Então você não faz o saque aniversário. Por quê? Porque você não vai saber usar esse dinheiro. O saque aniversário é um dinheiro novo, é fora daquele dinheiro que você está trabalhando normal. Você tem o teu salário, tu vai lá e saca o aniversário. Se você vai comprar bobagem, vai fazer bobagem, então você não pega esse dinheiro, você deixa ele lá para a tua emergência, tá? Porque quando o cara está na emergência, ele não compra bobagem, mas se ele está trabalhando, ele vai lá e saca o saque aniversário, lá no aniversário dele, em vez de ele fazer o quê? Em vez de ele investir, em vez de fazer um investimento, né, em alguma coisa que vai fazer com que ele fique melhor, ou um curso, né? Vai comprar uns livros, vai fazer curso, vai investir num curso presencial, vai comprar um computador para poder fazer curso online, vai colocar uma internet na casa dele para poder ele crescer. Então, aí, não, vai comprar bobagem, ou seja, no outro mês já acabou o dinheiro, não teve destino nenhum. Então, não é legal fazer isso, tá? Então, deixa lá, deixa para tua reserva mesmo, tá? Deixa lá. Agora, se você tem uma dívida, por exemplo, no cartão de crédito, no cheque especial ou alguma outra coisa que você está lá te empatando, então, de repente, você pode fazer esse saque aniversário para poder se livrar daquele cartão de crédito, para poder se livrar daquela dívida. Aí nós já estamos falando de organização, planejamento financeiro, né? Agora, se você for uma pessoa muito desorganizada, não pegue. Você pode dizer assim, eu tenho dívidas e juros mais baixos, consignado, por exemplo, financiamentos, e dá um pouco, eu tenho uma reserva de emergência, sou bastante controlado, tal. Então, você pode, de repente, pegar esse saque aniversário para poder, como eu te falei, colocar numa situação que vai te dar maior segurança, que vai elevar, que vai aumentar a sua empregabilidade. Agora nós temos que pensar muito assim, o que vai aumentar a minha empregabilidade? Ou seja, o que é isso? O que vai aumentar a chance de eu me manter, no mercado, a chance de eu me manter no mercado, ou que vai aumentar a chance de eu entrar no mercado. É isso que você tem que imaginar, tá? Se você diz assim, eu tenho dívidas a juros mais baixos consignados, mas não tenho reserva de emergência. Bem, se você não tem reserva de emergência, então a melhor opção ainda é ficar no saque aniversário. Sabe assim, quando você não sabe o que fazer com o dinheiro, vai fazer bobagem, e você não tem reserva nenhuma, e você, cara, não tem nem ideia, você não faça opção pelo saque aniversário, tá? Você você tem que estar preparado para os momentos difíceis, tá? Como uma demissão, tá? Então, isso é o que mais vai acontecer agora, tá? É isso que vai acontecer. O saque e aniversário são para pessoas organizadas, com reserva de emergência, que já estão habituados a poupar e já investe bem os recursos que tem, mesmo que sejam poucos, tal, entendeu? Então, aí você pode fazer isso, pegar o saque aniversário. Por quê? Se você pegar o saque aniversário e colocar numa poupança, ele vai render mais. Se você tiver esse pensamento, você pode fazer. Ele vai render mais do que o valor do FGTS, porque o FGTS está rendendo só 3% ao ano. Ou seja, ele só rende 0,25% ao mês. Então, se você sacar o FGTS e colocar numa poupança que seja, a poupança vai dar mais do que o FGTS que você está sendo remunerado, tá? Então, aí é interessante você fazer isso, porque você é uma pessoa que está investindo, embora seja na poupança, você vai investir, você vai conseguir, você vai ter a mesma reserva, né? Você vai ter a mesma reserva rendendo mais ainda para você, tá? Agora, se você for, eu estou repetindo de novo, mas porque isso é importante. Se você for uma pessoa endividada, mas consegue se organizar, reduzir as dívidas, tal, trocar uma dívida cara por uma dívida barata, aí seria o caso de você também poder fazer isso, tá? Eu estou repetindo novamente aqui porque isso é um tema realmente que as pessoas têm muita dúvida, estou querendo oferecer, né? E tem um detalhe seguinte, o saque aniversário, ele poderá ser usado como uma garantia de empréstimo. E, portanto, pode ser uma arma de negociação de dívidas para tentar taxas mais amigáveis na hora de você pagar o crédito, tá? Essa aqui é uma muito boa. Esse saque aniversário, tá?
inclui a possibilidade de você usar o dinheiro do fundo como uma garantia de empréstimo pessoal. Essa vantagem só vai valer para o vigilante que decide migrar, que ele tem a ideia de trocar uma dívida, por exemplo, maior por uma dívida menor, tá? Você pode fazer esse empréstimo é como se fosse um adiantamento, sabe? Como um adiantamento do valor que você iria receber. Então ele também assim não é muita vantagem também, né? Por exemplo, você agora que já passou agora, já janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Você já fez aniversário em maio, nós estamos entrando em junho, então você não pode mais optar. Aliás, você pode fazer a opção, mas você não vai receber. Agora, você pode fazer a opção, não vai receber, mas você pode fazer um empréstimo, tá? Um empréstimo consignado usando o recurso, né? Usando esse recurso lá, o valor que você iria receber como garantia desse empréstimo, tá? Aí resolve a tua parada. Se você tiver muito nessa situação aqui, então você vai conseguir um juro menor, veja bem, você vai conseguir um juro menor, juros mais baixos, certo? E um juro mais baixo, quanto que é esse juro mais baixo aqui, né? Enfim, é igual os aposentados fazem, os consignados, que os juros não são altos, não, tá? Então vai ser um juro menor, com certeza, e isso vai te ajudar. Essa garantia aí, essa garantia de fazer esse empréstimo ali, mas volto a dizer, é só o valor, você vai conseguir emprestar exatamente o valor que você iria receber lá do FGTS, tá certo? E você deve também estar me perguntando qual é o valor que daria isso, né? Então, vamos tentar ver aqui, para você ter uma ideia aqui tem 7 faixas do saque aniversário, tá? Tem sete possibilidades. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para te falar. Olha bem, então acima de 20 mil reais, se você tem acima de 20 mil reais, fica bom. Você vai sacar 5%, tá? E mais uma parcela adicional de R$ 2.900, tá? Você não pode passar de R$ 3.900. O saque total do piso na faixa de R$ 3.900. Então, todo aniversário você vai lá e saca esse valor. Por isso que eu digo, é um valor, se você tem acima de 20 mil reais de fundo de garantia, você vai sacar até 5% disso, que daria R$ 1.000, mais uma parcela de R$ 2.900, que vai fechar R$ 3.900. Cara, é um bom de um dinheiro para você investir em você mesmo, para investir na sua profissionalização, para aumentar seu grau de empregabilidade, para você realizar algo que vá fazer com que você cresça profissionalmente e talvez até mude de mercado, se prepare para ter um plano B, sair da vigilância aí para trabalhar em outra situação, né? Então é isso que você tem que pensar. Se você vai comprar bobagem, não, tá? De 15 a 20 mil, aí você vai receber 10%, tá? De 15 a 20 mil vai receber 10% e mais 1.900 de parcela adicional. Então vai ficar em 3.400. É um bom valor também para você investir em você mesmo. De 10 a 15 mil, você vai receber 15%, que daí vai ser 1.150 com mais 2.000, ou seja, você vai receber 15% e mais 1.150, que não pode passar de 2.650, que é um bom dinheiro para você investir em você, para você também investir em aumentar o seu grau de empregabilidade ou de você resolver alguma coisa pendente de momento que vai fazer com que você se livre da dívida mais cara. Então, se você tem, eu estou falando aqui das faixas, né? Se você tem de 1.000 a 5.000, você veja bem que, cara, daí é aquilo que eu estava falando. Se você tem de 1.000 a 5.000, é muito pouco. Então, compensa você fazer, porque você não vai te afetar muito aqui, você vai receber 30% e mais uma parcela adicional de 150, que vai dar R$ 450, tá? Então, então não vai ter muitas dificuldades aqui, né? Não vai ter, você não vai ter muito aspecto. Então, é só para quem tem valores maiores que, de repente, você tem que analisar, porque, cara, veja bem, você vai pegar 3.960, mas você tem 20 mil. Então, se você for mandado embora, você vai sacar os 20 mil reais. Então, com os 20 mil reais, você vai poder fazer uma manobra maior para poder se preparar, para poder
mudar até fazer outros cursos para investir em você, para ter uma renda mínima ali para sustentar, até você entrar no mercado novamente. Então essa é muito importante você entender esse ponto, né? Você entender esse ponto aqui para poder... e olha bem, agora ainda tem que analisar que vai sacar ainda mais 1.045 do FGTS agora, que todo mundo vai poder fazer esse saque. E isso não vai impactar em nada no saque aniversário. Então, eu diria o seguinte, cara, você tem que, antes de ser um gastador, você tem que ser um investidor. Você tem que pensar muito bem no que você vai fazer, no que você vai gastar os seus recursos, para eles têm que ser gastos de maneira que você vire um investidor. E que seja um investidor do quê? Você deve investir duas coisas que você tem. O dinheiro que você tem, dinheiro financeiramente falando, você tem que administrar ele muito bem para fazer ele render para você, tá? Então, olha aquilo que eu te falei. Se você tem um valor, se você não está garantido, você está garantido, você não vai ser mandado embora. Teve uma vigilante que na minha live ela disse, não, eu estou garantido, eu sei que eu não vou ser mandado embora. Então, o que acontece? E ela tinha bastante saldo, né? Então, o que acontece? Então, nesse caso, você vai lá e saca o valor lá de 3.000, 2.900, que vai ganhar mais 3.900. E esse 3.900, você vai colocar isso numa poupança, tá? Você vai colocar isso numa poupança que vai te render, né, por mês, míseros R$25. Só que vai render mais do que se você deixasse lá no FGTS. Se tu deixasse 3.900 lá no FGTS, você iria ganhar 0,25%, que ia dar R$9. Então, tu veja bem que na poupança está dando o dobro. Então, você pode dizer assim, cara, é muito pouco, tal, mas a longo prazo, você tem que pensar que o FGTS é uma reserva de guerra, é uma reserva de emergência, que você deve pensar ele no longo prazo, não no curto prazo. No curto prazo não vai funcionar, mas no longo prazo. Assim como também é no médio e longo prazo, você pegar esse dinheiro e fazer um curso, né? Você consegue fazer muitos cursos. Se você tem o teu segundo grau, você consegue muito bem pagar uma graduação de um curso de gestão em segurança privada, por exemplo. Ou você pode fazer um curso técnico, por exemplo, de instalação de alarme ou instalação de CFTV. Por que eu digo que você pode fazer? Porque tem muito curso de graça desse no Senai, no Senac, né? E até você tem que procurar esses cursos nas distribuidoras de equipamentos e sistemas eletrônicos de segurança. Eles fazem os cursos de graça e você pode repetir várias vezes. Então você usa esse dinheiro para o seu deslocamento, para comprar algum equipamento, para você comprar um equipamento que eu digo um instrumento de instalação. Então com isso você fica habilitado, você agrega conhecimentos. Eu estou dando aqui um exemplo desse da vigilância, dos sistemas eletrônicos de monitoramento. Mas tem outros cursos, outros cursos que também agregam conhecimento e habilidades. Mas você tem que pensar assim numa situação de se capacitar para um mercado que vai ser muito concorrido. Se tiver uma vaga de emprego, essa vaga vai ser muito disputada. E vai acontecer um movimento, aquilo que já aconteceu tempos atrás. Eu estou simplesmente fazendo uma leitura do que aconteceu, estou colocando o que aconteceu para a situação atual e colocando uma pimenta de agravamento, porque agora vai ser mais grave ainda. E o que é isso? Significa que pessoas melhores qualificadas que estão no andar de cima, elas vão descer para o andar de baixo. Elas vão concorrer, antes essas vagas não interessavam para elas, mas agora vão interessar. Por quê? Porque elas estão no plano B. Não é o plano A delas, o plano A foi para o saco, então elas têm que se agarrar agora no plano B e no plano C. Temporariamente, mas elas descem e vão concorrer às vagas de emprego que antes exigia uma qualificação, vamos imaginar assim, de nível 6 ou de nível 7, e daqui a um pouco você vai ter na sua frente um cara de nível 10 para ocupar uma vaga de nível 6. Então, isso vai dificultar ainda mais, vai aumentar a competição por vagas de emprego. E isso em todos os segmentos, e na segurança privada não vai ser diferente. Então você, dentro da segurança privada, que é o teu ponto forte, onde você tem já conhecimentos,
você já tem uma capacitação, você tem que olhar e melhorar o seu ponto forte e trabalhar muito no seu ponto fraco. Porque quando você melhora 10%, 15%, 20% no seu ponto fraco, no conjunto você cresce muito pra caramba. Veja bem, você vai aumentar, né? Você vai se capacitar num ponto fraco, aquilo dá no resultado geral uma coisa muito poderosa. Você cresce pra caramba no seu percentual geral, vamos dizer assim, né? Então, vamos pegar um exemplo do outro vigilante, um vigilante agora nesse período, que ele fez curso de bombeiro civil, ele tem o curso de bombeiro civil. Então, um curso de bombeiro civil tem primeiros socorros. Então, um pouco o vigilante vai lá e faz um curso de primeiros socorros. São um curso específico. Ou seja, nessa época de pandemia, de situação que nós estamos vivendo, os profissionais que se mantiveram no emprego são exatamente aqueles que têm noções de saúde. Aquelas noções lá de primeiros socorros, né, de saúde básica, primeiros socorros básicos, aquele cara que tem de bombeiro civil, aquele vigilante que tem um curso lá técnico de enfermagem, né, porque agrega bastante, agrega muito, né? Ele pode trabalhar em áreas de circulação de pessoas, que são centros comerciais, shoppings, instituições, né, órgãos públicos que tem muita circulação de pessoas, é onde esse profissional tem maior valor, ele vai gerar maior valor para o tomador de serviço, que vai ver maior valor para o tomador de serviço. E aí o que acontece? Em consequência, a empresa, você gera valor para o tomador de serviço, gera valor para a empresa, porque a empresa assim, bem, entre esse vigilante e aquele vigilante, o que vai me gerar mais valor para eu gerar maior satisfação para o tomador de serviço? E se eu gerar maior satisfação para o tomador de serviço, significa que eu vou renovar facilmente o meu contrato, né? Eu vou renovar facilmente o meu contrato, eu vou poder até repassar para ele os custos, ele vai ver que ele vai me pagar. Por quê? Se o tomador de serviço vê valor, não vê preço. Se ele não vê valor, ele vai ver preço. E quem vê preço, não vê valor. Então, olha bem, essa é a dinâmica do mercado. Tá? Então, espero que o programa de hoje eu tenha contribuído, né, a responder uma pergunta que eu recebo muito, se eu faço ou não faço o saque aniversário. Então, vamos resumir a ópera? Eu já falei ali, se você não tem muitos recursos, não tem outras coisas, não tem ideia na cabeça, você deixa lá, não faz o saque aniversário. Por quê? Porque se teu saldo for grande, uma boa chance, não é que seja boa chance, mas existe um risco muito grande de você ser demitido. Você não pode correr esse risco. E se você correr esse risco, você vai lá e saca teu FGTS e você vai poder fazer tudo isso que eu acabei de fazer, porque você vai ter o dinheiro para poder investir, para poder entrar no mercado novamente, tá? E se você tem pouco saldo de FGTS, então o que você faz? Você pode fazer o saque aniversário, porque aí isso não vai te dar muito impacto. E você começa logo já investindo em você mesmo para você superar e se preparar para os momentos difíceis que estão aí. Tá legal? Então, e se você também pode fazer, se você não aderiu ainda, até maio você não conseguiu aderir, você pode aderir e aí você pode fazer um empréstimo consignado e coloca em garantia esse valor que você vai ter com certeza. Então aí você pega um jurinho menor, você paga um juro menor e você dá um bom destino para esse dinheiro. Legal? Espero ter contribuído com você. Espero que você tenha gostado do programa. Um abraço para você. Fique com Deus. Cuide-se. Cuide-se. Desejo prosperidade para você e sua família. Tchau. Um abraço.